Quando pensamos nos profetas, muita gente imagina apenas previsões para o futuro. Mas na Bíblia, profeta não é adivinho, é porta-voz de Deus para o seu tempo. Os profetas surgiram quando o povo se afastava de Deus, quando a fé esfriava e quando a injustiça se normalizava. Deus levanta profetas porque ele não desiste do seu povo. Eu me chamo João Paulo, do Instituto Teológico Fé Razoável. Eu ajudo cristãos a entenderem a Bíblia e a fé sem medo, sem distorção. E hoje vamos estar falando sobre os profetas na Bíblia Sagrada. Quando falamos sobre profetas, geralmente se separa de profeta maior para profeta menor. Maiores e menores, isso não tem relação com o valor, com autoridade espiritual ou importância diante de Deus. A diferença é literária, não é espiritual. Os profetas maiores recebem esse nome porque seus livros são mais extensos, são maiores. Já os profetas menores escreveram livros mais curtos, mas todos, sem exceção, foram igualmente inspirados pelo Espírito Santo e carregam a mesma autoridade divina. Isaías profetiza em um período de prosperidade externa, especialmente nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. O povo tinha economia forte, estabilidade política e eram bem religiosos. Mas por dentro havia a decadência espiritual, uma decadência profunda. O templo estava cheio, mas o coração estava vazio. Havia sacrifício, mas não havia arrependimento. Havia culto, mas não havia obediência. E é nesse contexto que Isaías tem uma visão que muda tudo. A visão da santidade de Deus. Em Isaías 6, o profeta vê o Senhor assentado em um alto sublime trono. E os serafins clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Diante dessa santidade absoluta, Isaías não se compara aos outros. Ele se prostra perante o Senhor, ele cai em quebrantamento, ele diz: ai de mim que estou perdido. Aqui está a primeira mensagem central do livro. Deus é santo, e santidade não é um detalhe do caráter de Deus. É o centro de quem Deus é. O pecado, ele tem consequências. Isaías declara isso, ele deixa claro que idolatria gera afastamento, injustiça gera juízo, pecado não tratado gera ruína espiritual. Deus não ignora o pecado, nem faz vista grossa para a rebeldia. A santidade de Deus exige resposta, mas Isaías não para ali sobre o juízo. Ele fala também sobre o servo sofredor, a esperança da salvação. No coração do livro surge uma promessa poderosa: a salvação virá por meio do servo sofredor. Isaías 53. O profeta descreve alguém que levará as dores, carrega as enfermidades e é ferido por nossas transgressões. Século antes da cruz, Isaías aponta claramente para o Messias. O Deus Santo não apenas julga o pecado, ele entra na história para salvar a humanidade. Há uma atenção perfeita do Evangelho em Isaías. Isaías nos mostra duas verdades que nunca podem ser separadas. Santidade sem graça gera legalismo. Graça sem santidade gera permissividade. Mas em Cristo as duas se encontram. A igreja de hoje precisa redescobrir a santidade de Deus, sem perder de vista a graça que salva. Não negociar princípios, não suavizar o pecado,
mas nunca esquecer que a cruz é o centro da esperança. O livro de Isaías continua sendo nos dias de hoje, mostrando para nós que Deus é santo, que Ele é o Salvador, que Ele é o Senhor da história. E a pergunta que fica é: como estamos respondendo à santidade de Deus nos dias de hoje? Jeremias é chamado para profetizar em um dos momentos mais sombrios da história de Judá. O problema não era a falta de aviso, era a falta de disposição para ouvir. O povo não queria arrependimento, queria confirmação, queria paz sem mudança, queria bênção sem arrependimento. E Jeremias foi levado para dizer o que ninguém queria escutar. O profeta chora, diferente dos outros profetas. Jeremias não apenas anuncia o juízo, ele chora pelo povo, ele sofre pela rejeição do povo, ele sofre perseguição, ele vai preso, ele sofre solidão, foi chamado de traidor, silêncio, ridicularizado. Mesmo assim, não negociou a mensagem de Deus, a mensagem que Deus deu para ele. Jeremias nos mostra que sentir dor não é fraqueza espiritual, é sinal de um coração alinhado com o coração de Deus. Há também lamentações, quando a profecia se cumpre. Lamentações nasce após a queda de Jerusalém. O que Jeremias anunciou, agora eles veem com os próprios olhos. A cidade destruída, o templo estava em ruínas, o povo foi para o exílio. E o livro não é teologia fria, é lamento em forma de oração. Jeremias ensina que é possível chorar, é possível crer, é possível confiar e lamentar, é possível sofrer sem perder a fé. E a sua mensagem central ali de Jeremias e Lamentações carrega 3 grandes verdades. O pecado ele destrói, não apenas estruturas, mas vidas, famílias, nações. Deus também permite o juízo, porque ele é justo e não compactua com a rebeldia contínua. Mas a misericórdia de Deus, no meio da cinza, surge uma das declarações mais poderosas que está na Bíblia. A misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Quando tudo desmorona, Deus permanece fiel. Jeremias aponta para uma verdade que ecoa no Novo Testamento. Deus não tem prazer na dor, mas ele usa a dor para produzir arrependimento e restauração. O profeta da dor aponta para Cristo, que chorou por Jerusalém. Lembre-se, fidelidade a Deus não garante aplausos, não garante aceitação, não garante popularidade, mas garante propósito, consciência limpa, alinhamento com o céu. Às vezes, obedecer a Deus vai além. Ele vai te colocar sozinho, muitas das vezes, por você obedecer a Deus, mas nunca sem sentido. A pergunta final é: estamos dispostos a ser fiel, mesmo quando ninguém quer ouvir? Ezequiel profetiza em um dos cenários mais traumáticos da história de Israel, o exílio babilônico. O povo foi arrancado de tudo aquilo que dava sentido à sua fé. Eles perderam a terra, a promessa da aliança, o templo, símbolo da presença de Deus, a identidade como nação. Na mente do povo, parecia que Deus havia ficado para trás, mas é exatamente aí que Ezequiel é levantado. Deus não está preso a um lugar. Logo no início do livro, Ezequiel tem uma visão impactante da glória de Deus.
E o detalhe também é chocante. A glória aparece fora de Jerusalém, em uma terra estrangeira. Isso comunica algo revolucionário. Deus não está limitado ao templo. Deus não depende de estruturas. Deus acompanha o seu povo. Mesmo no exílio, a glória que antes enchia o santo dos santos, agora caminha com os cativos. A glória se move junto com o povo. Ezequiel mostra que a disciplina não é abandono. O exílio não é o fim. O silêncio não é ausência, mesmo em juízo. Deus, ele continua ali presente. E mesmo longe de casa, o povo não está longe de Deus. Ezequiel tem uma visão do vale de ossos secos. Entre as visões mais conhecidas está essa, que está lá em Ezequiel 37. O profeta vê os ossos muito secos, sem vida, sem esperança. Mas quando a palavra é liberada, o Espírito sopra e os ossos se juntam, recebem carne, fôlego de vida. Essa visão, ela fala do quê? De restauração, de renovação, de identidade. Esperança onde havia morte. Há uma mensagem central no livro de Ezequiel. Ezequiel ensina que Deus continua soberano mesmo no caos. A glória de Deus não se perde no exílio. O Espírito de Deus pode reviver o que parecia irrecuperável. Talvez alguém hoje se sinta assim, em exílio, longe do propósito, longe, distante da fé. Pode estar espiritualmente seco. Lembre-se, Deus restaura o que parecia morto. Deus sopra vida aonde há somente ossos secos. Deus não desiste do seu povo. O exílio não é o ponto final. A glória de Deus ainda acompanha quem confia nele. Daniel vive em um contexto extremamente desafiador. Ele está longe de Jerusalém, longe do templo, longe da sua cultura, da sua referência espiritual. Ele foi levado cativo ainda jovem, inserido em uma cultura pagã, com valores opostos aos princípios de Deus. Tudo ao redor pressionava Daniel a se moldar uma nova linguagem, um novo nome, uma nova alimentação, uma nova identidade. Mas Daniel decide algo dentro do seu coração. Uma fé que não negocia, mesmo cercado por um sistema hostil. Daniel não negocia sua fé, não dilui seus valores, não troca princípios por conveniência. Ele entende que fidelidade não começa no palácio, começa no coração. Daniel permanece fiel quando ninguém está olhando. A maioria escolhe se adaptar. O preço da obediência, ela é alto. Deus honra a fidelidade. A história de Daniel mostra que Deus não falha em honrar aqueles que permanecem fiéis. Deus honra com sabedoria extraordinária, com autoridade diante dos reis, com livramento na cova dos leões, com revelações sobre o futuro. Daniel não controla os reinos, mas confia no Deus que governa todos eles. E qual é a mensagem central de Daniel? O livro de Daniel ele declara que Deus ele é soberano sobre todos os reinos humanos. Impérios se levantam, mas eles caem. Governos passam, mas o reino de Deus permanece. E no meio de tudo isso, uma verdade se destaca.
A fidelidade vale a pena, mesmo quando pode custar tudo. Obedecer a Deus nunca é perca. Nós vivemos em um mundo que muitas das vezes ele é hostil à nossa fé. É um mundo relativista. É um mundo pressionador. Daniel, ele ensina que é possível ser fiel sem ser arrogante. É possível conviver sem se contaminar. E é possível servir a Deus em meio ali ao ambiente que são contrários à nossa fé. Você pode estar no palácio, o melhor palácio do mundo, mas onde está o teu coração? O teu coração tem que estar no reino de Deus. E a pergunta final é: quem governa as suas decisões? A pressão do sistema ou a fidelidade ao Senhor?